boa tarde para todo mundo, para quem está presente agora, para quem vai nos escutar depois. Como eu até adiantava aqui no prelúdio da nossa conversa, a ideia hoje não é uma palestra, é um bate-papo. É um bate-papo de impressões que eu tive no TDC de Recife. Então, eu e meu time estávamos lá presentes, batendo papo sobre trabalho, sobre nuvem, sobre banco de dados, sobre como fazer integrações. E aí eu percebi que algumas pessoas que eu conversava tinham dúvidas mais do lado pessoal. Pô, Murilo, você trabalha em tal empresa? Como que é? E eu perguntei, mas como que é o quê? Como que é a carga de trabalho? Ou você está querendo falar de outra coisa? E aí, no fim, a gente fala, de outra coisa, como que é o clima, como que o seu chefe te trata, e como que foi a entrevista? Tá, mas como foi a entrevista, o quê? As perguntas técnicas ou perguntas mais do lado pessoal? E aí, nessas trocas, ali no TDC Recife, eu vi que muitos de vocês, devs, estudantes, tinham dúvidas de, poxa, eu posso ser eu mesmo? Ou eu tenho que adotar um personagem? Ou eu tenho que adotar, talvez, uma máscara para bater um papo? Então, obviamente, é isso que a gente vai bater um papo hoje. É um papo rápido, também quero deixar tempo para vocês no final, seja para fazer perguntas, ou seja para sair, tomar um cafezinho, porque eu acho que esse é o momento também no TDC. Quem está em casa tem um tempo ali para respirar, e quem está ali pessoalmente também conseguir trocar informações e etc. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês vão ver que é uma apresentação bem curtinha, mas é só para guiar o nosso bate-papo, tá bom? E o que a gente se propôs a falar hoje? Que é como ser LGBTQIA+, no mercado de tecnologia. Então, aqui na nossa linguagem é no mercado de tech. Como ser LGBT em tech? Da onde eu me enquadro, né? Então, quando a gente pensa ali que eu vou começar com uma grande história, uma história de sucesso, uma história, vamos contar cases bons que aconteceram comigo, eu vou começar totalmente ao contrário. Eu vou começar contando uma história que não foi tão positiva. Vou contar de uma história que eu não fui contratado fazendo uma entrevista. Então, o ano lá era 2008, faz um tempinho, era um pouquinho mais novo. Eu fui fazer uma entrevista numa multinacional. Então, imagina, uma das primeiras multinacionais que eu tinha entrado. Para quem conhece São Paulo, ficava ali na Marginal Pinheiros, então era um prédio muito bonito. Fiz a conversa com a RH, fiz uma conversa com o analista e chegou o momento de fazer a conversa com o diretor da área. Era uma posição comercial. E aí eu fiz a entrevista com o diretor e ele virou para mim e falou na própria entrevista, Murilo, gostei de você, etc., mas você não passou, a gente não vai avançar com a sua entrevista, não vai avançar com a vaga. E aí eu falei, poxa, mas poderia me dar um feedback? Porque eu achei que eu estava indo tão bem, eu conversei com os pares da área, o pessoal gostou de mim, e aí ele me soltou assim, isso foi lá em 2008, então faz um tempinho. Ele falou, é que a sua voz é muito feminina. E a gente achou um pouco estranho, porque com essa vozinha, aí vocês podem ver, eu tenho uma vozinha meio de pato mesmo, mas essa vozinha não vai funcionar para essa posição comercial, porque você vai falar com gente importante, você vai falar com outros diretores, e eu acho que não funciona. E acabou ali essa entrevista. E para mim, né, ficou um silêncio interno que eu falei, poxa, mas quanto preconceito que tinha na palavra desse diretor. Porque o preconceito começa ali, e acho que todo mundo aqui que está nas trilhas de diversidade sabe sobre isso, primeiro de julgar que uma voz feminina seria inferior. Claramente, ali são dois tipos de preconceito, o que não é verdade. Um segundo ponto de preconceito que eu senti ali é que, por minha voz ser mais suave ou diferente, que eu não tinha capacidade, que eu não era preparado para passar para essa entrevista, como se tudo que eu estudei e todo o meu expertise não valesse a pena. Estou vendo até ali que a Roberta falou que aconteceu com ela também, numa processo seletivo de universidade. Gente, acontece. Aliás, acontece até hoje. E aí é onde a gente começa a disfarçar. Vou falar um pouquinho mais para frente, a gente começa a falar com uma voz mais grossa. Que bobeira! Porque não é quem a gente é de verdade. E 3, eu falei, poxa, a pessoa já está inferindo que a minha sexualidade, ou porque eu tenho uma voz, ou porque eu mexo a mão assim, mexo assado, que não seria bem bom para essa posição.
E aí eu falo, poxa, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Tava ali depois da entrevista, tudo bem, passei a entrevista, eu já não passei. Nicola, tô vendo aqui no chat, você falou que é absurdo. É triste, é mais que absurdo, é triste, porque você fala, as pessoas não te olham como um bom profissional. Elas te olham do lado, ele tem uma sexualidade diferente da minha. Então, ali, 3 perguntinhas. O que vocês acham que eu fiz com isso? Eu chorei e fui para casa? Eu briguei com o time de RH? Ou pensei de como não passar por isso novamente? Que é a resposta certa. Eu falei, cara, eu não quero passar por isso de novo, porque eu acho que não é isso que a gente espera no trabalho. Acho que pensa o seguinte, hoje a gente passa ali pelo menos 8 horas do dia no trabalho, seja fisicamente, seja de home office, mas, cara, grande parte do meu dia eu estou dedicando a pessoas e a uma empresa e eu tenho que me sentir bem ali. Então, eu fiquei pensando, cara, como que eu não passaria por isso novamente? E aí, obviamente, o primeiro ponto que eu fiz foi buscar ajuda até do meu terapeuta na época. Eu falei, poxa, passei por essa situação, o que você acha que eu poderia fazer e etc. E aí, hoje, tem 3 slides que vão falar quais são os maiores temas que hoje passa na terapia. Nós passamos LGBTQIA+, passamos dentro da terapia cognitiva. Então, primeiro que fala ali, que são os desafios que a gente começa a enfrentar na sociedade. Porque na infância a gente passou discriminação, bullying, rejeição, hoje a gente desenvolve uma certa baixa estima. Então, quando a gente está ali num processo seletivo de uma empresa, a gente já vai com o pezinho atrás. Fala, mas aquele cara ali, ele é melhor, ou aquela menina ali, ela é melhor. A gente já vai com o pé atrás porque a gente se sente inferior. Óbvio, gente, há exceções, tá? Mas isso aqui são pontos da psicologia. Segundo ponto, como a gente tem medo, e pensei, eu passei por essa situação agora, que eu citei de exclusão e reprovação. O que é comum que a gente começa a fazer? A gente começa a adotar um comportamento perfeccionista e a gente está se cobrando sempre excessivamente. Não sei se alguém já passou por isso ou se identifica com isso, mas é muito comum quando eu estou no meu trabalho, eu falo, nossa, eu não posso ser igual os meus pares, eu tenho que ser melhor. Eu não posso fazer essa apresentação dessa forma, eu tenho que fazer muito melhor. Por quê? Porque eu sempre me sinto ali atrás, eu me sinto como um passo atrás de tentar sempre me provar. Eu tenho que sempre, no momento, falar o seguinte, opa, eu não sou suficiente, logo eu me cobro excessivamente. Qual é o problema de cobrar excessivamente, gente? É cansativo. A gente está sempre ali com aquela energia no fim do dia que se esgota. E a gente fala, nossa, é um dia atrás do outro, um leão por dia. Esse é um dos desafios que a gente enfrenta na comunidade. A preocupação com a forma. Eu poderia ter adotado e falado, agora eu vou falar só com a voz grossa. Mas, assim, se eu estou sempre me preocupando com a forma, e aqui a forma pode ser a forma física, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta, isso afeta a nossa confiança. Ele começa a se isolar quando ele vê lá no trabalho um grupinho, vou falar aqui um estereótipo, tá? Um grupinho de homens falando sobre futebol. Ele fala, não vou nem entrar nesse bate-papo, que ali eu vou ser excluído. A forma como eu vou tratar isso, e não quer dizer que nós não gostamos de futebol. Quer dizer que às vezes a forma que eu vou me comunicar é de uma forma um pouquinho diferente, e aí vão me estereotipar e eu vou me isolar. Tá vendo como isso, já passamos por 3, isso começa a afetar as nossas relações na vida pessoal, mas muitas vezes na vida profissional. Aqui a Nicola mandou no grupo também aqui, ó, a cobrança a cobrança é até pela performance de esconder quem você é de verdade. É isso, eu vou me esconder porque o esconder nada mais é que criar uma proteção, um escudo, para não passar por isso novamente. Porque, querendo ou não, a gente não quer apanhar todo dia. A gente quer viver, eu quero ir trabalhar, receber meu salário e me divertir. Se eu ficar todo dia lá com medo do que eu posso receber um bullying ou uma agressão física, verbal, etc., poxa, a gente não vive. Mas aí a gente começa a se isolar. E aí o último aqui que eu falo maioria de nós já experimentou um sentimento de culpa. Porque a gente ou foi ouvindo, poxa, isso é errado, você é diferente, você não se enquadra, nossa, você não gosta exatamente dessa forma. Fala também um exemplo. Você fala assim, Murilo, gay, vegetariano, então? Nossa, mas não dá nem para sair para levar para almoçar, porque é chato.
E não é, a gente tem que saber a conviver com as diferenças e ver que existe muitos mundos a serem vividos. Então a gente vai aprendendo que isso é errado e ao longo da vida a gente vai deixando isso impactar para a gente. Acho que vocês se identificaram ali, né? Acho que algumas pessoas comentaram, mas isso são hoje os temas mais tratados na terapia da psicologia para pessoas LGBT. Óbvio, existem temas mais graves, mas estou falando assim, exemplos corriqueiros. E aí entro na parte profissional, que eu falei, a gente tem medo. Medo do quê? De ser autêntico. E aí que daqui eu começo a falar do mundo de tecnologia e das empresas que eu trabalho. Por quê? Nós, enquanto profissionais, eu sou um gestor comercial hoje do setor de tecnologia de nuvem, e eu tinha medo de ser autêntico. Eu imagino que você que está escutando a nossa conversa aí em casa fala, poxa, eu sou um ótimo dev, eu faço 100% programação, entrego no prazo, entro ali e entrego, mas o quanto que a gente está deixando de ser autêntico, com medo de retaliação, com medo de preconceito, com medo de alguém olhar torto e não nos fazer promover, ou nos contratar, não chamar para eventuais projetos. Esse é um medo enfrentado na nossa sociedade. Então eu quero bater um papo de o que a gente pode fazer com isso, né? Então vamos lá. E nas empresas de tecnologia, existe esse preconceito? Existe medo de retaliação? Vou ser bem sincero. Esse se provar, ele pode continuar acontecendo, tá? Até antes de seguir aqui, ó, vi aqui que no chat a Roberta mandou uma pergunta. Vamos lá. Tecnologia ainda é um ambiente muito machista. Sou uma mulher cis lésbica, tenho 22 anos de mundo da tecnologia e já sofri diversos preconceitos. Qual você acha que é o nosso papel estando inseridos no mercado? A quebrar a bolha e ter mais mulheres, principalmente trans, homens gays e etc. Eu acho que existem sim algumas bolhas. Existem bolhas porque imagina o seguinte, eu vou falar meu time. Meu time ali tem tem alguns pares, tem alguns gerentes. Na hora de abrir uma vaga, a gente abre ali uma vaga publicamente no LinkedIn. Mas eu vou indicar as pessoas que eu conheço. Então, ali, a pessoa, se elas estão vivendo numa bolha, obviamente elas vão indicar pessoas que são próximas, que elas têm confiança. E aí, Roberto, eu acho que o furar a bolha, que eu acho que é o que você está trazendo para a gente, é o essencial. Que é a gente começar a se permitir ou se cobrar de falar, poxa, vou indicar, eu vou pedir para alguém diferente, vou ligar ali para o Murilo. Murilo, você não tem um amigo para você indicar? Porque eu sei que você faz parte ali do grupo de diversidade e acho que o meu grupo poderia ter uma carinha diferente. E uma coisa que eu sempre palestrei sobre é diversidade não é só para ter um ambiente mais diverso, mais bonito. Diversidade gera receita. Quanto mais, um ambiente mais diverso, mais opiniões diferentes a gente vai ter, backgrounds diferentes, isso vai gerar negócios. Então, não é só um ponto de vista de falar, estamos bonito na foto. Primeiro que não é isso. A gente tem que gerar mais negócios, a gente tem que ter um ambiente diverso e a gente crescer enquanto pessoas. Então, sim, eu acho que ainda existe. Antigamente, os mercados de tecnologia, eles eram mais tradicionais. O que eu estou falando de mercados tradicionais? A gente tem empresas de tecnologia dos anos 60, anos 70, que era aquilo, só homens com a pastinha, indo lá, aquele estereótipo americano, de terno, indo lá naquele hub nos Estados Unidos. Hoje, tem empresas com muito mais de 100 anos. Eu falo hoje pela empresa que eu trabalho, a Oracle. Olha o quanto que a Oracle não faz para trazer pessoas totalmente diversas. Gays, mulheres, trans, trazer a parte racial, trazer pessoas com deficiência. E não é porque é importante ter, é porque ela quer esse tipo de pessoas nos negócios, porque isso traz perspectivas diferentes. Eu vou voltar na sua pergunta, porque é isso que eu estava querendo falar para vocês. Como que a gente lidera essa mudança? Então, eu penso o seguinte, vou falar de algumas empresas que eu já trabalhei e conheço como funcionam os programas. Oracle, IBM, Google, Microsoft. Vou citar 4, que acho que já entra ali no que vocês estavam perguntando ali no chat. São empresas de tecnologia, Oracle e IBM com muitos anos de história, Google e Microsoft um pouco mais recente enquanto comparado, mas ainda assim são empresas digital native ou empresas que nasceram ali de um universo mais de máquinas on-premises. Nós temos programas que trabalham mudar a realidade dessas pessoas. Porque é isso, não adianta nada. Contratei, mas só contratei estagiário. Não é contra, acho que é uma porta de entrada. A gente, às vezes, tem que
entrar por onde dá. Mas se esse estagiário, depois de 2 anos, 3 anos, não é promovido para um analista, se ali uns anos ele não assume uma divisão como gerente, se ele não assume um papel de líder, então a gente não está mudando a realidade da comunidade. A gente está sempre sendo aqui aquela base. A gente tem que ser aquele grupo que, e essas empresas têm esse programa de diversidade, que é como fazê-los crescer, como fazê-los serem promovidos, como fazerem terem as mesmas oportunidades, pensando que a gente tem backgrounds diferentes. Lembra aqueles slides que eu mostrei da carga? O quanto de carga ali negativa, de baixa estima, de medo que a gente chega? Poxa, obviamente, se eu chego com isso ali para postar uma corrida com alguém que é livre e desimpedido, é mais fácil. Então, para nós é mais difícil. Então, algumas empresas já vêm adotando isso. O debate é sempre bem-vindo, e não só no mês de junho. E isso aqui no grupo de diversidade da Oracle, a gente sempre fala. O mês de junho é o mês da diversidade, o mês do Pride, o mês de orgulho. Mas o mês de conscientização e o mês de trabalhar é o ano inteiro. Porque a gente trabalha o ano inteiro, então a gente precisa ter ambientes inclusivos, o trabalho que eu possa falar quem eu sou. Isso é muito, muito importante. Isso de uma forma geral, né? Mas está um pouco de mudança. Mas você acha que está pronto? Poxa, obviamente que não, gente. Tem muito que ser feito. Essa batalha, o primeiro cargo de diversidade que eu assumi foi numa empresa de mercado financeiro. Ali eu entrei para dirigir a parte de diversidade. Eu lembro que ali era muito, vamos usar essa palavra, acho que é coxinha. Todo mundo muito sério, muito não podia sorrir, muito não podia falar da vida pessoal. E isso foi mudando, porque a gente falou, opa, a gente sabe como são as fintechs hoje, são cada vez mais voltadas para a diversidade, né? Para ganhar esse universo, para crescer. Depois disso, eu fui para o LinkedIn. No LinkedIn, eu era head de diversidade durante um tempo, né? Com outros colegas. Poxa, o LinkedIn, enquanto uma rede social, enquanto uma plataforma de negócios, ela muito incentivava todo mundo a participar. Então, não era assim um evento da diversidade, era um evento do LinkedIn que a diversidade montava. Então, não era, a diversidade está fazendo uma palestra. Não, a gente tinha que ser nós mesmos, verdadeiros. Incluso, o que eu quero trazer de dicas, se incentiva a você ser verdadeiro na entrevista. Então, foi isso que eu acho que eu ouvi ali no TDC de Recife, algumas pessoas falando, será que eu escondo? Olha, obviamente há casos e casos, mas se você se permitir, faça esse teste, às vezes numa entrevista com a RH, aquela primeira conversa, perguntar, olha, queria saber, que sempre o RH pergunta, né? Como que se tem alguma pergunta sobre a empresa? Você pode falar, olha, queria saber como que é a diversidade na empresa mesmo, porque isso afeta a minha vida pessoal. Eu queria saber se a empresa ela é de fato adequada à diversidade, se eu posso ser quem eu sou realmente, se eu posso ser aberto e falar da minha família. Se o RH fala, poxa, aqui é muito, etc., muito mais gostoso e muito mais confiante você já vai para essa entrevista do que ter que fingir alguma coisa. Concorda comigo? Então, assim, isso vem de um lado das políticas de diversidade de uma empresa, então não está na nossa mão. Óbvio, alguns de nós profissionais podemos ajudar a mudar esse cenário. Mas do lado de quem está aplicando, estou imaginando você, Deb, etc., que tem todo o poder de conhecimento e tecnologia na mão, chegar e demandar isso da empresa. Eu quero saber como que eu posso me comportar. Se eu sou livre para me comportar de maneira do jeito que eu quero nessa empresa. Eu vou sofrer algum tipo de preconceito, eu posso mostrar que eu sou gay, lésbica, bissexual e todas as nossas da nossa comunidade. Isso é importante. Que mais? Não sei se vocês têm dúvidas ali no chat, eu só tenho mais um slide. Eu quero falar de impressões. Então, eu já fiz algumas entrevistas para chamar pessoas para dentro, para algumas vagas. Eu sempre prefiro, uma dica, falando de Oracle, outras empresas que eu já trabalhei, que a pessoa ela seja sincera desde o primeiro momento. Eu não estou falando que você vai chegar e falar assim, oi, eu sou gay. Não é isso que eu estou falando, porque isso não é uma conversa. Mas o ponto é, geralmente quando você vai trabalhar, você não vai contratar só o gerente comercial, você não vai contratar só o desenvolvedor. Você quer contratar a pessoa que traz por trás daquela capa de formação. Essa pessoa, geralmente é onde a gente fala, poxa, eu tive afinidade com ele na entrevista. Eu falei, poxa, o santo bateu, já ouviram isso? Então, assim, tente mostrar o quanto mais possível o seu lado verdadeiro, sabe? Isso faz toda a diferença. 2, pergunte.
Eu acho que se você tenta esconder, isso é percebido. Lembra aquela primeira conversa que eu falei? Que eu cheguei com a vozinha assim e o cara falou: pô, que bom que eu não passei naquela empresa. Imagina se eu tivesse passado, o quanto eu não ia sofrer, talvez de um diretor olhando de lado e falando: Murilo fala estranho. Talvez ali eu duraria pouco tempo. E o quanto que eu não dedicaria do meu eu, da minha energia para aquela empresa e depois de pouco tempo eu sair. A gente quer entrar numa empresa para se dedicar, independente se vai ficar 1 ano, 10 anos, você quer entrar para se dedicar e ser você. Então, acho que é um dos pontos importantes quando a gente pensa como é no mercado de tecnologia. Eu acho que é muito mais positivo que em outras verticais, que em outras indústrias. Eu acho que tem muito mais abertura para vocês serem vocês mesmos. Terceiro ponto, falem, não tenham vergonha ou não tenham medo de falar. Óbvio, vai bater um pouquinho o coração mais forte, vai dar um pouquinho de ansiedade, mas seja sincero e converse, porque as empresas de tecnologia hoje estão muito mais abertas a escutar o que vocês têm para falar do que a gente não citar isso. O meu exemplo no início, que foi falar lá no TDC de Recife, pensa, se eu que sou da comunidade e outra pessoa da comunidade lá que me abordou estava com vergonha de falar comigo, imagine que falar com um diretor de uma empresa. Então, assim, entre nós, a gente tem que pedir, falar, olha, Murilo, eu quero trabalhar na Oracle. Como que faz? Posso ser eu mesmo? A divisão, ela é boa, não é? Até aqui, voltando para a pergunta da Roberta. O ambiente é machista? Se ele é machista, será que não é o momento da gente contratar mais pessoas para ele se transformar num ambiente menos machistas? Então, mesmo em empresas de tecnologia, você pode ouvir uma piadinha chata no corredor. Eu já ouvi. O que eu fiz com isso? Eu cheguei e me comuniquei. Eu falei, poxa, não é um tipo de conversa que a gente pode ter mais em pleno 2023. Não cabe mais. O mundo não cabe mais certas atitudes. E as empresas de tecnologia são as que mais estão abertas a essa mudança. São as que mais adotaram isso no seu dia a dia e as que mais estão saindo à tapa para terem vocês para dentro dos nossos times. Então, aquela que conseguir se destacar mais no ponto de vista de diversidade é aquela que vai crescer e vai ser a dona dos mercados no futuro. Aqui vai ter o meu, você escanear esse QR Code, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, e assim, eu faço convite quem quiser se conectar comigo, eu vi aqui que vocês mandaram também no chat o meu perfil, mas esses comunicar não é só para ter o contato ali, não. Se quiser trocar essa ideia de falar, poxa, Murilo, eu estou indo uma segunda entrevista, será que é o momento de falar agora? Será que é o momento ou não? Estou com muito medo, eu acho que isso me prejudicaria. E aí acontece, ó, tô vendo até aqui mais um comentário no chat da Milena. Minha empresa é muito conservadora, e isso acontece, tá? Às vezes a gente tem empresas familiares que você fala, poxa, não tem onde crescer, o que eu vou fazer? E é muito difícil. Então, eu acho que, Milena, é caso a caso, principalmente quando a gente é júnior. Porque é isso, às vezes você fala, poxa, mas eu sou estagiário, eu sou tão júnior lá, eu vou começar a mudar isso na empresa. E aí que entra o papel de uma pessoa muito importante, que é o aliado. Não sei se hoje teve alguma palestra aqui falando sobre os aliados. Os aliados para a comunidade, eles são muito importantes dentro da empresa. Porque às vezes você fala, poxa, às vezes eu não posso falar com o diretorzão, mas às vezes minha gerente é uma pessoa incrível que me escuta. A minha gerente fala, ela conhece minha namorada, meu namorado. E aí você fala, poxa, eu estou me sentindo até uma dificuldade de avançar, de me abrir. Então, tentar achar esses aliados, porque foi que nem eu falei, não é fácil. Não é uma fórmula pronta. Não vem aqui também entregar a fórmula do sucesso e falar, poxa, gente, só vai, vamos falar. Não é. Mas, às vezes, Milena, é isso que você está sentindo, você fala, eu não sinto abertura, eu estou triste, eu não consigo me dedicar uma profissional 100% que sou. Então, eu acho que o que eu tentaria ali? Buscar um aliado, conversar, às vezes com o RH mesmo, não no sentido de reclamação. Fala, olha, estou sentindo falta aqui de ter uma abertura para a gente trazer mais temas, às vezes escuto uma piadinha ou outra, será que vale? Vale a gente entrar numa palestra, trazer uma consultoria? Ou não, um bate-papo de alguém mais sênior para falar sobre isso? Porque aí a gente começa a abrir as empresas. No Brasil, a gente pensar, nós temos, acho que, eu vou chutar um dado, tá? Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Mais de 80% das empresas no Brasil são pequenas, micro e pequenas empresas. E todas essas são familiares, empresas pessoais. Então é o seguinte, a grande maioria de nós vai acabar trabalhando em empresas assim. Então, a gente tem que começar a mudar a sociedade, que ela está mudando, mas pensa, a sociedade ela vai modificando a passos de formiga. Então, se eu contei uma história de 2008
e eu vi ali no chat que alguém falou que sim, passou pela mesma coisa sobre voz, sobre comportamento agora em 2023, quer dizer que a gente ainda está aprendendo. Então, é importante a gente também ajudar a mudar o ambiente que a gente está inserido, tá? Eu acho que, e aí eu finalizo, acho que meu tempo tem mais 4 minutos. Participem, se posicionem. Obviamente, não é sempre que a gente vai conseguir, mas busquem aliados e dentro e fora da empresa. Essas empresas que eu citei, eu fazia parte de um comitê que chamava LGBT Tech, que era o Google, o LinkedIn, o Facebook, o Uber e a IBM, né? Era um grupo de palestras. A gente falava, como que a gente troca, mesmo sendo concorrente, como que a gente fala, opa, vamos desenvolver o funcionário? Como que a gente chega nas empresas menores para desenvolver esse pessoal? Então, por exemplo, hoje, algumas dessas empresas têm programa de palestra para ir nas empresas menores para falar sobre diversidade. Olha ali como às vezes me fala, poxa, é verdade, talvez eu possa convidar eles para falar lá dentro, ou a gente participar de algum evento dentro do Google, dentro da Oracle, dentro da IBM, falar, vou lá como time. Eu sei que parece fórmula pronta, mas às vezes é uma forma de destravar isso no nosso gerente, nosso diretor, na direção, tá? Queria agradecer ao TDC por abrir a oportunidade de falar, bater um papo simples, que nem eu falei, era um bate-papo. Era um bate-papo de falar de possibilidades. Eu acho que vocês estão no caminho certo, porque vocês escolheram a tecnologia enquanto vertical para trabalhar, então tem muita oportunidade. Está com medo? Poxa, gente, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Tem muitas empresas, tem muita gente boa querendo profissionais bons. Então, assim, é o momento da gente trabalhar isso aí. Obrigado, Fabi. Obrigado, Michele. Acho que acabou meu tempo, né, Michele?